Fala pessoal, eu sou André Besquiza, advogado especialista em benefícios no INSS, com mais de 20 anos de experiência na prática, no dia a dia do INSS. Hoje eu vou trazer para você os segredos de fazer o benefício, o pedido do benefício no INSS para quem tem problemas de coluna. Infelizmente, esse problema é o que mais afeta o nosso trabalhador brasileiro. E hoje eu vou te ensinar, aliás, se você ficar até o fim desse vídeo, você vai ganhar várias dicas e vários bônus para você conseguir fazer o pedido do seu benefício aí de dentro da sua casa. Isso mesmo, sem precisar sair de casa. O que é o benefício por incapacidade no INSS para quem tem problemas de coluna? O benefício por incapacidade no INSS, temos dois tipos de benefício. O primeiro, o auxílio-doença, que tem o nome de auxílio por incapacidade temporária, mas eu vou chamar ele do apelido, do nome antigo, auxílio-doença, que ele é o benefício que garante o afastamento temporário do trabalhador das suas atividades profissionais. Para você ter direito ao auxílio-doença, você tem que estar pagando o INSS ou contribuindo através da carteira de trabalho, ou seja, trabalho assinado em carteira, tá bom? Contribuindo como facultativo. Se você não paga o INSS e trabalha na zona rural, na lavoura, no campo, como pescador, você tem que comprovar que você exerce essa atividade por no mínimo 12 anos antes de você ficar incapaz para o trabalho. Lembre-se, o auxílio-doença é o afastamento temporário, é para aquela pessoa, aquele segurado que tem a incapacidade temporária por um tempo, tá bom? A aposentadoria por invalidez ou aposentadoria por incapacidade permanente, mas vou chamá-la de aposentadoria por invalidez, que é o nome antigo, é o apelido que sempre vai estar aí na nossa mente, não é isso? Serve para quem? Quem vai ter esse direito, tá? São os trabalhadores que estão incapazes permanente, definitivo de exercer as suas atividades profissionais. É isso mesmo. Geralmente, o problema de coluna, ele causa uma incapacidade permanente, porque é uma doença muitas vezes degenerativa, é para sempre, ela só vai agravando, tá? Mas para ter direito à aposentadoria por invalidez, a incapacidade tem que já ser enquadrada como permanente, tá? Outro ponto é que, igual o auxílio-doença, tem que ter 12 meses, no mínimo, de pagamento no INSS, tá? Para ter esse direito e ter a incapacidade permanente, definitiva. Doutor André, existe alguma exceção que eu não preciso pagar esses 12 meses? Sim, existe. Se essa incapacidade, seja ela temporária, ou seja ela permanente, aconteça através de um acidente de trabalho ou de uma doença laboral, uma doença causada pelo trabalho, tá? Mas isso tem que ser comprovado no INSS, o que é um pouco difícil na prática, mas existe essa possibilidade. Se for um acidente de trabalho, existe a CAT. Se for uma doença adquirida por conta do trabalho, aí é um pouco mais complicado. Precisa-se de vários atestados médicos que comprovem essa relação, atividade e incapacidade, tá bom? Beleza? Então, esses são os dois benefícios que existem para quem tem problemas de coluna. Mas, doutor André, eu nunca paguei o INSS. Eu tenho direito? Pode ser que você tenha esse direito, sim, desde que a sua incapacidade ela seja por mais de 2 anos, ela tem uma longa duração, tá? Ou seja, tem que ser grave,
você precisar ficar afastado por 2 anos de suas atividades habituais e a sua renda da família ser menor que 1/4 do salário mínimo, tá? Então, existem 2 requisitos aqui também, que é a incapacidade de longa duração e estar num estado de miserabilidade, de vulnerabilidade social, ou seja, passando necessidade. Esse benefício chama-se BPC, Benefício de Prestação Continuada. É um pouco mais difícil de conseguir para quem tem problema de coluna, mas existe uma situação que a doença, o problema de coluna, causa uma incapacidade muito grave. E aí essa pessoa às vezes já não conseguia trabalhar ou parou de trabalhar lá atrás e não conseguiu retornar por conta do problema de coluna, ela vai conseguir esse benefício, tá? Beleza, gente? Quem tem direito ao benefício por incapacidade por problemas de coluna? Resumidamente, são as pessoas que pagaram o INSS no mínimo 12 meses, como eu disse agora há pouco, e estão incapazes temporariamente e permanentemente, tá? E as pessoas que nunca pagaram o INSS e têm uma incapacidade de longa duração e estão no estado de pobreza, o grupo familiar está no estado de pobreza. Mas eu vou trazer aqui algumas profissões, tá, que são mais afetadas por problemas de coluna. Primeiro deles, imbatível, o trabalhador rural, o homem do campo, o doutor da terra, que garante o nosso alimento. A sua atividade, ela exige muito da coluna lombar, da cervical, levantar peso, plantar, colher. Então, ele é um dos que são mais afetados. Motoristas de caminhão. Motoristas de caminhão, além de ter problemas no joelho, tornozelo, tem muito problema de coluna porque fica muito tempo na mesma posição. Por mais que hoje a tecnologia, os caminhões têm muita tecnologia, às vezes não troca a marcha, são automáticos, mas está na mesma posição, com esforço repetitivo, força a coluna lombar. Trabalhadores de construção civil, pedreiro, servente, colher, meia colher, oficial, todos eles trabalham no pesado, tá? Então, também forçam muito ali a coluna lombar, a cervical, estão muito expostos a acidentes de trabalho que podem causar problemas de coluna, tá? Então, estou trazendo alguns aqui para vocês entenderem. Operadores de máquinas, operador de máquina pesada também, muito parecido com o caminhoneiro, né, que tem aquela máquina pesada que mexe muito aqui e está ali mexendo com o pé, sempre na mesma posição, então isso pode causar também problemas de coluna. Ajudante, servente, auxiliar de limpeza, faxina, faxineira, todos esses tipos de atividade, zelador, jardineiro, todas essas atividades que exigem esforço físico têm muito mais chance de ter problemas de coluna e conseguir o direito ao benefício no INSS, é esse afastamento, tá? Então, você que tem uma dessas profissões, tá? Não é uma regra, garçom também que anda, né, a noite toda ou o dia todo também, carrega bandejas, serve a gente com tanto carinho quando a gente vai em algum restaurante, em alguma churrascaria, eles estão expostos também pelo esforço repetitivo, por andar às vezes quilômetros ali durante a noite, durante o dia no trabalho. Então, essas pessoas estão sujeitas a ter esse problema de coluna. Não são todos, espero que muitos não tenham, mas se tiverem, se vocês perceberem, a maior quantidade de pessoas que pode ter esse problema de coluna e receber um benefício são esses tipos de trabalhadores. Isso ocorre porque exige posturas, né, de esforços repetitivos, de forma constante, que pode causar e até agravar o problema que às vezes a pessoa já tem. Então, se você já tem esse problema e exerce uma dessas atividades profissionais, ela pode ser agravada com o exercício da sua atividade. Então, esse é um outro detalhe que a gente tem que sempre ficar atento, porque o agravamento desse problema de coluna durante a vida do trabalho, a gente consegue
provar o nexo de causalidade, a causa e o efeito, a causa da incapacidade gerada pelo trabalho repetitivo. Aí você vai ter direito até de cálculo diferente, não precisar talvez ter ali os 12 pagamentos, isso tem que ser analisado com muito detalhe, só os especialistas podem fazer isso, que eles conseguem, já tem essa experiência, tá? E conseguem fazer isso. Mas se você tá aí nesse vídeo, agora, ouvindo, você que tem uma dessas profissões ou não, fica até o final que eu vou te ensinar a fazer o pedido sozinho. Eu vou te dar a senha para você destravar isso no INSS. Mas se vai ficar até o final, você vai entender o que eu estou dizendo, tá bom? Quais os documentos que eu preciso para conseguir o benefício por incapacidade no INSS por problemas de coluna? Primeiro de todos, RG e CPF. Segundo, acesso ao meu INSS, ao Gov, tá? Se você não tem essa senha de acesso ao Gov, providencie, que você vai precisar desse acesso ao Gov. Terceiro, vai ser o atestado médico que comprova a sua incapacidade, a sua doença, o tempo que você precisa ficar afastado. 60 dias, 90 dias, 180 dias, 360 dias ou até por forma permanente. Então, esses documentos. Outro documento que você precisa, muito importante. Se você tem um problema de coluna, como que o médico do INSS vai poder analisar o seu problema de coluna? Através de documento de imagem, ressonância magnética, ultrassonografia, raio-x com laudo, tá? Então, esses documentos são imprescindíveis, fundamentais para você conseguir passar na sua perícia, tá bom? E por fim, o último documento para quem trabalha ou contribui para o INSS é a carteira de trabalho. Se você tem aquela carteira física azulzinha, então ela você precisa digitalizar, porque às vezes não foi informado no sistema do INSS. A carteira verde, que é a nova, e a carteira digital, tá? A carteira digital já cruza, né, as informações com o sistema da DataPrev do INSS. Se você não pagou o INSS, é um trabalhador rural, você deve colocar dentro desse processo, ter em mãos todo o documento que comprova que você trabalhou na zona rural, tá? É o DAP, é a certidão de casamento, é documento de sindicato, nota do Pronaf, etc. Vários outros documentos, tá bom? Se você também não pagou o INSS, não é rural, e nunca trabalhou de carteira assinada e está com esse problema, você vai precisar também do CadÚnico, que eu vou ensinar mais detalhes logo mais nesse vídeo. Então fica aí, você que nunca trabalhou de carteira assinada, eu vou te ensinar os detalhes do CadÚnico logo mais, tá bom? Laudos médicos que eu preciso para dar entrada no benefício por incapacidade por problemas de coluna. O laudo médico, como eu já referi antes, ele é o documento mais importante para você comprovar a sua incapacidade no INSS. O que deve ter nesse laudo médico, tá? Primeiro de tudo, tem que ter seu nome, tem que ter a data da emissão desse documento para o médico do INSS ver desde quando foi que o teu médico atestou a sua incapacidade. Tem que ter o CID da doença. O CID é muito importante. Se você for fazer o pedido pelo AtestMed, que é para você fazer o pedido sem sair de casa, que eu ainda vou te contar um segredo dessa forma de pedir o benefício, tá? No final desse vídeo, tá bom? Se você for fazer o pedido dessa forma, o seu atestado médico deve ser apenas temporário, de no máximo 180 dias, tá? Que aí você não precisa ir para uma perícia no INSS, faz através do AtestMed, que é uma análise documental. No atestado médico deve constar lá desde quando você está incapaz, qual é o esforço que você não pode fazer, qual o tipo de atividade que você
tem que se afastar, qual é o tratamento que é recomendado, tá? Então, são todos esses detalhes que tem que ter no laudo médico, ou atestado médico, ou relatório. De preferência, que é o que manda a lei, né, do Conselho Federal de Medicina, esse atestado deve ser digitado, tá? Isso já é pacífico e é lei. Eu sei que acontece muitos que vêm à mão, mas para você conseguir ter um bom desempenho lá na INSS, você precisa ter esse digitado, tá certo? Além disso, para dar mais força para esses documentos que você colocou aqui no processo, leva os exames de imagem, tá? Os exames de imagem, eu recomendo a você que coloque, digitalize ele ali, todos os resultados, tá? Que lá você tem o exame da imagem, tem tudo, tem às vezes a foto da sua coluna vertebral, sua coluna lombar, mas existe o laudo, o resultado ali do teu exame de imagem, a ultrassonografia também, do seu raio-x também. Então, aquele documento é muito importante. Então, esses documentos têm que estar todos juntos, esse laudo, esse atestado médico e esse exame médico, eles têm que andar em conjunto para o médico perito do INSS conseguir analisar, avaliar a sua incapacidade no momento da perícia. CAD único ou cadastro único para pedir o benefício no INSS por problemas de coluna, tá? Como eu falei, as pessoas que têm problema de coluna muito grave e nunca pagaram o INSS, talvez pode, na verdade, brigar e conseguir o benefício por incapacidade no INSS. Seria um BPC-LOAS. E para isso, você precisa do CAD único, tá? Que é o cadastro único. Você mantém ele atualizado na assistência social aí do seu município mais próximo de você, tá? Que lá vai constar o grupo familiar, todo mundo que está na família e quem tem renda naquela família, tá? Por que isso? Porque no momento de uma avaliação social, a assistente social do INSS vai ver se você tem condições se o grupo da família tem condições financeiras ou não tem condições financeiras. Então, mantenha o seu cadastro único atualizado com todas as informações necessárias. É muito importante para quem vai pedir o BPC-LOAS. Quanto tempo leva o processo no INSS? O pedido administrativo feito no INSS, o aplicativo 135, do jeito que você achar melhor, ele leva, o certo era para levar 30 dias, mas ele leva 45, podendo levar às vezes até 180 dias para desenrolar ali no INSS, para ser julgado ali, para ser analisado por um servidor ou por uma máquina, também hoje é feito através de inteligência artificial. Quando é feito através de inteligência artificial é rapidinho, às vezes no minuto seguinte já nega, tá? Então às vezes pode ser muito rápido, mas ele pode demorar aí às vezes até 180 dias, o que não é o correto. O que a lei determina mesmo no INSS é de 30 a 45 dias, tá bom? Esse é o tempo que se leva para se processar o processo ali, para se julgar o processo no INSS. Depois disso, se negou, você pode entrar com um processo na justiça. Na justiça pode demorar às vezes um pouquinho mais, tá? Tudo vai depender de como que é na Justiça Federal mais próxima aí da sua residência, tá bom? Da próxima da sua casa. Aqui, que a gente fala da Bahia, tá? Tem algumas varas federais que resolvem um processo em 6 meses, 4 meses, às vezes tem acordo, tem juízes que são muito rápidos, né? Na Justiça Federal, e o rito do juizado, ele é bem mais rápido. Às vezes pode chegar a 4 meses, 6 meses, já com uma sentença e você começa a receber. Mas via de regra demora 1 ano, né? 8 meses, ali a 1 ano e 2 meses, dependendo do benefício. Se for um BPC, pode demorar até 1 ano e meio, porque tem 2 perícias que tem que ser feitas, que é a perícia médica e a perícia e a avaliação social, tá bom? Então esse é o tempo que dura, tanto o processo, tanto o administrativo quanto o judicial. O que fazer se eu ganhar o benefício? Festeje, comemore, porque é difícil.
Mas, o que você tem que fazer? Se você fez o pedido pelo 135, você tem que ligar no 135 para saber quando vai estar disponível. O meu INSS, se você fez pelo meu INSS, ele te dá um pouco mais de liberdade. Aí você vai consultar lá o extrato de pagamento, o histórico de pagamento do benefício e vai saber quando e onde está liberado o seu benefício, o pagamento do seu auxílio-doença, da sua aposentadoria, do seu BPC. Vai estar lá de quando a quando ele vai estar disponível. Aí você descobriu quando vai estar disponível, você vai pegar, vai imprimir aquele documento e vai levar na agência junto com os seus documentos pessoais. A agência bancária. Quem seleciona a agência bancária geralmente é o INSS, a não ser que ele te dê a opção no momento do requerimento de você selecionar a agência bancária antes de fazer o pedido, tá certo? Então fica ligado nessas dicas que tá chegando no fim. Você que tá aqui, tá? Vou te avisar, vou te deixar um brinde já já, um bônus que é, ó, daqui para você. O que fazer se negar o benefício por incapacidade para quem tem problema de coluna? Bom, ao contrário daquele que festejou, você não vai chorar. Você vai continuar lutando e eu vou te ensinar como você fazer isso, tá? Primeiro de tudo, o que você vai fazer, se negar, o que você pode fazer? Entrar com recurso dentro do próprio INSS, certo? Você tem um prazo de 30 dias. O INSS pode ter um prazo maior para analisar o benefício, mas você, se perder esse prazo de 30 dias, você perde o seu direito de recorrer. Você vai recorrer para uma junta médica ou para o recurso numa instância superior dentro do INSS. Você pode fazer isso sozinho, tá? Segunda opção, você pode fazer um novo pedido no INSS, tá? Só que aí tem que esperar passar esse prazo do recurso para você fazer esse novo pedido, certo? E por fim, você pode entrar com uma ação contra o INSS no juizado especial federal mais próximo, sem precisar de advogado. Não recomendo, por quê? Porque o especialista ele vai saber todos os detalhes de um processo. Você pode entrar sozinho? Pode, mas imagine aí, você não vai saber quando manifestado um processo, juntou o laudo, você pode fazer uma réplica ou uma manifestação do laudo, você juntou uma contestação, o INSS vai poder fazer uma réplica ali. Então, quem conhece os detalhes do dia a dia da advocacia, do processo, é um advogado especialista. Imagine aí, perdeu o processo por algum detalhe ali no laudo e para fazer o recurso você precisa de um advogado. Então, é melhor começar do jeito certo, tá? Pisando. A casa se começa por baixo, um alicerce, com uma base. Então, recomenda-se que busque um advogado especialista em INSS de confiança para fazer isso e entrar na justiça. Se você quiser tomar esse risco, aí fica a seu critério. Mas também existe essa outra opção, tá certo? Essas são as 3 opções que você pode fazer se caso o seu benefício for legado lá no INSS. E você que ficou até aqui nesse vídeo, tá? Eu vou te dar um presente, o bônus que eu te falei, para você diminuir as suas chances de perder lá no INSS. Na verdade, eu vou te dar 2 presentes, tá? Hoje eu tô bonzinho, vou te dar 2 presentes. O primeiro é, se você não sabe como pedir o laudo do jeitinho certo para você fazer o pedido no INSS, lá sem precisar sair de casa, eu vou te deixar aqui embaixo um link, a solicitação de atestado médico que eu uso aqui no escritório para as pessoas que são os meus clientes levarem até o médico para pedir o atestado conforme o INSS precisa. E o segundo presente que eu vou dar para você é um manual que eu uso aqui no meu escritório, tá? De como você fazer o pedido no INSS através do AtestMed. Eu uso esse manual aqui no meu escritório e eu vou te dar ele de presente. É só você preencher o formulário, tá? E você já vai receber automaticamente ali tudo certinho. Onde você clicar, o que você deve fazer, como você tira a senha, como acompanha o processo. Então tá tudo ali para você que chegou e ficou até esse vídeo. Esse é o segredo. Você ganhou 2, hein? É 2 em 1. Aqui é 2 em 1 que você ganha, tá? É só preencher o formulário, você vai receber isso aí automaticamente e vai ter uma chance maior de conseguir o seu benefício
lá no INSS, tá bom? Então, gente, já aqui finalizando, vocês que estão aqui, clique aí para nos seguir também, que eu vou deixar o link para você seguir nas nossas redes sociais, que é André Besquiza Advogados, tá? No nosso canal do YouTube, marca o sininho aí também, compartilha, tá? Vou deixar aqui para se você tiver alguma dúvida e quiser mais conteúdos sobre isso, nós temos uma comunidade chamada Conexão André Besquiza. Então lá você tem acesso aos especialistas, recebe 1, 2 vezes por semana conteúdos nossos de vídeo e o mais legal de tudo, você pode participar das lives ao vivo ali, você vai mandar a sua dúvida e um de nossos especialistas vai responder para você a sua dúvida em especial. Então, corre agora, porque é por tempo limitado, a gente abre e depois fecha, porque a gente gosta de dar atenção para as pessoas ali que fazem parte dessa comunidade. A gente gosta de resolver as dúvidas dela, então a gente não pode abrir para muita gente. Então a gente faz uma limitação, depois abre de novo e corre, tá ali, tá aberto, só você clicar, Conexão André Besquiza e venha fazer parte desse mundo do INSS e não ficar nenhuma dúvida. Muito obrigado, um forte abraço, um beijo no coração e até breve.